Olá, vamos continuar a resolução do exercício 1. Então, tem o exemplo B. Então, eu tenho um pêndulo no interior de um carro que se desloca acelerado com aceleração A para a direita. Então, primeiro vamos analisar um referencial inercial na Terra. Então, para o referencial na Terra, esse meu corpo C ele tem aceleração. Então, quais as forças que estão atuando nesse corpo C? Então, ele está pendurado por uma corda. Então, eu tenho uma força tração. A força peso não deixa de existir, é para baixo. Então, quem que é resultante nesse corpo? Peso mais tração, eu pego essa força peso aqui, translado para o final da força T aqui, a tração. Então, eu vou ficar com essa força peso aqui. Quem que é minha força resultante? Uma força que sai da origem até o final da última força aqui, que seria a minha força peso, que eu peguei ela, joguei aqui para essa posição. Então, essa é a minha resultante, tá bom? Aí, eu coloquei aqui do lado apenas as forças, então eu tenho tração, força peso e aqui minha resultante. Essas duas forças aqui, elas são ortogonais, formam um ângulo de 90 graus, então eu tenho um triângulo de forças aqui e eu tenho um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso usar Pitágoras. Então eu sei que a minha força tração, que é essa daqui, ó, é a minha hipotenusa. Então eu calculo aqui, ó. Quem que é minha tração? Minha tração ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem são os catetos? A resultante e a força peso. Então, quem que é a resultante? É a massa vezes a aceleração do sistema. Força peso é mg. Eu tenho ambos os termos tudo elevado ao quadrado, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma raiz quadrada dos dois lados da equação. Raiz quadrada vai cortar com esse 2 aqui do t, então sobrou t é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais g ao quadrado. M ao quadrado e m ao quadrado eu coloco em evidência e esse m ao quadrado sai da raiz, tá bom? Então, por isso que apareceu aqui o m, ó. O m está dentro do parênteses, então ele é elevado ao quadrado. Eu coloco em evidência e corto o quadrado com a raiz para tirar o m de dentro da raiz. Sobrou só a ao quadrado mais g ao quadrado. Agora, analisando esse exercício com referencial não inercial, ou seja, dentro do caminhão. Então, dentro do caminhão, o que acontece? Eu continuo com minha força peso, continuo com minha força tração, no entanto, a resultante tem que ser zero. Para a resultante ser zero, a minha última força tem que terminar onde começou. Por isso, eu introduzo aqui essa força F', que é a minha força fictícia, minha força imaginária, tá bom? Então, eu introduzo essa força fictícia para que minha força resultante seja nula. Se minha força resultante é nula, a aceleração também é nula. Aqui eu desenvolvo da mesma maneira. T ao quadrado é igual a F' ao quadrado mais P ao quadrado. F' é a massa vezes a aceleração. Da mesma maneira que eu fiz anteriormente, coloquei raiz dos dois lados. Aí ficou tração é igual a massa vezes raiz quadrada de A ao quadrado mais G ao quadrado. Então, independente do referencial que eu adoto, o meu valor da força tração não pode mudar. Então, eu vejo que aqui na parte de baixo é igual a minha tração ali na parte de cima.